Será que o dólar não vai acabar? Tinha um discurso muito grande e hoje ainda tem um discurso de algumas pessoas, não, mas a China, a Rússia querem tomar o lugar dos Estados Unidos, o dólar pode acabar e a moeda mundial vai ser o Bitcoin, a moeda mundial vai ser o Iene, vai ser o Yuan, vai ser a moeda do FMI, que até hoje não vingou, mas foi criada lá atrás. E algumas pessoas ficam com medo de investir em dólar por conta disso, tá? Por conta disso. Só que esse é um medo 100% irracional. Por quê? Olha só, para e pensa. O dólar sempre foi a moeda mundial? Sim ou não? Não. O dólar, ele se tornou a moeda mundial depois da Segunda Guerra Mundial. Qual foi a grande sacada dos Estados Unidos? Foi uma sacada genial. Na Primeira Guerra e na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ganharam muito dinheiro vendendo armamento para os dois lados da guerra. Então, eles acumularam cerca de 75% de todo o ouro que existia no planeta Terra. Então eles tinham muita riqueza, eles tinham muito dinheiro. E aí o que eles fizeram no final da Segunda Guerra Mundial? Eles fizeram algo chamado Plano Marshall. O que é o Plano Marshall? Plano Marshall é um plano de financiamento da reconstrução da Europa e do Japão. Então o que ele fez? Os Estados Unidos foram muito inteligentes nesse sentido. Eles juntaram muito dinheiro com o passar do tempo, vendendo armamento durante as guerras. E como eles tinham muito dinheiro no final da guerra, o que eles fizeram? Eles emprestaram dinheiro para os dois lados da guerra a juros extremamente baixos, para que esses países eles tivessem uma dívida em dólar. E tendo uma dívida em dólar, todo mundo que tem uma dívida em dólar, sendo que a sua moeda é outra, o que precisa ter? Uma reserva em dólar. Por quê? Porque a cotação da moeda pode disparar e a sua dívida pode se tornar impagável. E se a sua dívida se torna impagável, o outro país, o que você tem? Ataque bélico, exército. Então você não quer uma guerra, principalmente se você está quebrado, como era o caso da Europa e do Japão e não aguentavam mais guerra também. Então, eles pegaram e emprestaram dólares para os dois lados da guerra para reconstruírem os seus países a uma taxa de juros extremamente baixa, forçou esses países a terem reserva em dólar, ou seja, forçou o mundo a negociar em dólar. E o dólar se tornou a moeda mundial, certo? Em 1944. Antes disso, qual era a moeda mundial? Antes disso era a libra esterlina, de 1870 a 1944. Antes disso você teve a moeda holandesa, você teve diversas outras moedas e elas são substituídas com o passar do tempo. Só que o que eu quero que você preste atenção é o seguinte: como que está a libra esterlina hoje? Tá pior que o dólar, porque o dólar é a moeda da reserva mundial? Negativo. Aqui na minha tela, o que você está vendo agora? Você está vendo na linha vermelha o dólar e na linha laranja você está vendo o quê? A libra esterlina. Até hoje, a libra esterlina vale mais do que o dólar. Olha só, estou comparando aqui a libra esterlina com o real. A libra esterlina comparando com o real é 6,41. O dólar comparando com o real é 5,17. Se eu pegar aqui GBP USD, eu vou pegar a libra esterlina, certo? Comparada com o dólar. E eu vou ver que a libra esterlina sempre valeu mais de um dólar. Sempre valeu mais de um dólar. Até hoje, 1,24. E ainda você teve o euro, que surgiu para substituir o dólar, para ser a moeda de reserva, a nova moeda de reserva do planeta. Não é a moeda de reserva do planeta, mas ainda continua valendo mais que o dólar. 5,60 em relação ao real, enquanto o dólar é 5,17. O que você observa com o passar do tempo? Que todas essas moedas em relação ao real, elas têm a mesma direção. Algumas sobem mais durante o tempo, depois, durante outro período de tempo, outras se valorizam mais e vão variando com o passar do tempo, mas todas têm a mesma direção. Então você que tem medo, meu Deus, eu acho que o dólar pode acabar, você pode investir numa cesta de moedas fortes no exterior, ao invés de investir só em dólar como anteação, porque todas têm o mesmo vetor. Agora, o que eu quero te dizer? Primeiro, o dólar não vai acabar, o dólar pode ser substituído como moeda de reserva mundial. Se for substituído, o que vai acontecer? Nada. Simplesmente uma moeda vai ter mais representação de dívida, uma moeda vai ter mais volume em reservas internacionais, só que você viu ali, a libra esterlina já deixou, desde 1944, 80 anos, já deixou de ser a moeda de reserva mundial e vale mais que o dólar. Então você poderia continuar investindo, digamos, se aplicasse o método lá na Segunda Guerra Mundial, você poderia continuar investindo em libra esterlina. Por que eu não continuaria? Eu trocaria pelo dólar. Porque aquela moeda forte
que é a moeda de reserva mundial, ela tem uma melhor correlação com as ações. Então, quando as ações caem, o dólar sobe. Se você pegar a libra esterlina ao invés do dólar, você vai ter você pode ter uma demora maior para a antiação valorizar quando a ação cair. E, além disso, essa valorização pode não ser tão grande. Porque, principalmente quando a gente tem crises internacionais, o dólar se fortalece frente a todas as outras moedas. Então, sempre o mais rentável será a moeda da reserva mundial vigente. Certo? Então, se for substituído o dólar pelo qualquer um, o que a gente vai fazer? Com tranquilidade, com naturalidade, a gente vai lá e vai substituir a antiação. Não invisto mais em dólar e agora invisto em iene, yuan, sei lá o que for, o que tiver na sua cabeça. Tá bom? Que for a nossa moeda de reserva mundial. Ah, Vinícius, mas numa crise americana agora, o dólar não vai desvalorizar? Não, gente, não faz sentido nenhum o dólar desvalorizar porque os Estados Unidos estão em crise. O que determina a cotação do dólar no Brasil? A saúde financeira dos Estados Unidos? Não. Isso pode ter um impacto indireto? Pode. Indireto, bem indireto. O impacto direto é o quê? Entrada, saída de dólares do Brasil. Ponto final. Então, a economia pode estar pegando fogo lá. Se está entrando dólares no Brasil, o dólar cai em relação ao real. Se está saindo mais dólares do que entrando no Brasil, o dólar sobe. E, geralmente, quando você tem um país de grande representação em crise, ele está com a taxa de juros sendo elevada. Em um momento, chega essa taxa de juros num patamar tão alto que o dinheiro migra, os dólares migram para a renda fixa lá fora. E aí você vê os dólares saindo dos países subdesenvolvidos e indo justamente para essa máquina que está passando por um momento de crise, mas que dificilmente vai ter uma crise de confiança na economia. E aí esse dinheiro flui para lá, esse fluxo do dinheiro dos dólares indo para lá faz o dólar subir. Então o normal é, quando os Estados Unidos estão em crise, o dólar valorizar, ao invés de desvalorizar, como é, digamos assim, o conhecimento comum não, como é o senso comum, porque isso não é conhecimento.